Existe causa para depressão? Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1. Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Sasha. E nós somos o Potocas. Um podcast entre amigas pra falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial pra falar com a gente sobre diversos temas, causos e indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem pra falar com vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de 1.000 cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de R$100 no preço original. É isso mesmo, R$100 de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br/promoção/Naruhodo. Vamos para a segunda parte, Altair? Voltamos para a segunda parte. Se você não ouviu a primeira parte sobre esse tema, se existe causa para a depressão, ouça para aqui, que essa aqui é a segunda parte, volte para o episódio anterior, ouça para ir ouvir essa continuação, porque é uma continuação. É uma continuação direta, sim. A gente está seguindo aqui a boa e velha amiga 4 causas de Aristóteles. Isso, né? já falamos de 2 delas. Falamos da material e da formal na primeira parte, e agora vamos para as outras 2 nessa segunda parte, é isso? Rapidamente, né? A ideia é que a depressão não tem uma causa, tem causas, né? Então, no final do primeiro episódio, a gente mostra que não existe a depressão, existem as depressões, né? E a dificuldade é discriminar entre os tipos.
Tá? A gente explicou um pouco das bases das causas, possíveis causas genéticas, mostrou os mecanismos e as ferramentas estatísticas e metodológicas que é utilizado para medir isso, tanto em células quanto em ratinhos e daí para outros testes de remédio. A gente falou também sobre a questão daquela falácia de que você está deprimida porque você tem pouca serotonina no cérebro. Isso explica só um pedaço do fenômeno também. Então, na verdade, não é só serotonina, tem 5 outros neurotransmissores relacionados. Às vezes não é com a quantidade de serotonina, mas sim com a via, com o tamanho da via, né? Então, o bagulho é tenso, sabe? Então, Já desmistificamos aqui vários sensos comuns. Um monte. Né? É uma bagunça. Assim, basicamente, quando você vai olhar para o micro, é uma zona, tá? E não acabou. Isso que é pior. A zona aumenta. Mas, enfim. A zona aumenta. Aumenta mais. Vamos falar agora de causa eficiente, né? Tá bom. Então, causa eficiente, eu já vi seu gene, já vi vias e já vi neurotransmissor. Certo. Só que tá tudo dentro do seu cérebro e eu só tô olhando sua cabeça, né? Tem o resto. Como se o nosso corpo fosse, né? Como se depressão fosse só na cabeça, porque cabeça e corpo são coisas diferentes, Isso. né? Então, depressão Não são. E não são, né? Então, existe uma unicidade. Já temos vários Naruhodo sobre isso também. Sim. Inclusive, tem o Naruhodo 99, que é se comer carne afeta o nosso humor, tá? Em que eu descrevo lá um segundo cérebro que a gente tem, que é o intestino, tá? Como eles falam, né? Que depressão é pouca serotonina. 80% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Então... Tem médico meu, Altair, que fala que assim, saúde é intestino. Então, se o intestino tiver cagado... você já viu uma piada implícita, né? Você já viu uma piada implícita. Então, mas o problema é esse. De novo, a única causa é isso? Porque claro que não. Da onde que sai o gancho? Não, se 80% do neurotransmissor serotonina é produzida no intestino, então... e tem a ver com a microbiota intestinal e tal, né? Então... É só tomar Yakult, né? Toma Yakult probiótico. E aí entra o que? A nutrição. Que médico não estuda nutrição. Médico estuda farmácia, bioquímica, nutrição não. E aí, então o nutricionista. Então dieta pode afetar? Pode. Mas funciona pra todo mundo? Não. Funciona sozinho? Não. Então, se eu descrevesse volto na mesma premissa do primeiro episódio. Se eu descobrir um mecanismo, por exemplo... Só recapitulando rapidamente, mas é indispensável ouvir o 99, tá? O episódio 99. Nossa microbiota intestinal, que são as bactérias tal, que ficam no nosso intestino, eles são um pouquinho diferentes entre as pessoas, e dependendo da regulação delas, isso pode aumentar ou diminuir o grau de produção de serotonina. A gente tem mais ou menos 300 milhões de neurônios no intestino. Só 300 milhões no intestino. É dinheiro de pinga. Nem falando de cabeça, estamos falando de intestino. Que eles ligam, né? É uma ligação direta, sim, né? É dinheiro de pinga. Então você vê que a serotonina tem um papel importante produzido ali. Verdade. Dependendo do balanço da microbiota, né? Das bactérias e tal, você pode produzir mais ou menos, pode ter uma desregulação. Então, às vezes, não é nem que seu cérebro produz pouco. Pode ser uma questão da dieta. Se isso fosse verdade, se o único exclusivo mecanismo fosse esse, deveria funcionar para todo mundo. Então é só dar uma dieta específica, todo mundo melhora. Isso acontece? Não. Então não é o único mecanismo. Mas já tem, vamos deixar na descrição, tem trabalhos com ratinhos, por exemplo, que eles fazem, porque é possível produzir em laboratório ratinhos sem germes no intestino. Certo. Que eles chamam de germ-free, né? E aí você faz diferentes dietas, com diferentes quantidades de probiótico e tal, para ver efeito do probiótico no comportamento. Certo. Ainda é muito preliminar, mas tem alguns trabalhos que mostram algum efeito, não na depressão, mas, por exemplo, no comportamento pró-social. Eu tenho lá 2 ratinhos germ-free. Um come uma dieta, o outro não. E aí eu coloco cada um desses ratinhos frente a um outro rato. E aí eu vejo como é o padrão de interação. Então, às vezes, dependendo do tipo de probiótico, o ratinho fica um pouquinho mais propenso a estabelecer contato ou menos. Então eles usam isso como um comportamento prosocial, como uma medida, ou às vezes ele sente menos medo do desconhecido. Você coloca ele num ambiente novo, é normal ele ficar com medo. Certo. Aí ele sente um pouco menos de medo. Eu já ouvi falar, Altair, por exemplo, que fast food, num quadro depressivo, pode ajudar a piorar o quadro depressivo. Faz sentido isso? Então, pode ser que sim. O problema é que não se sabe categoricamente. Tá? É uma hipótese, tem testado, padrão de macronutriente, que probiótico, mas tá completamente aberto. É muito novo. Ou seja, a gente nem terminou a segunda parte do episódio, a gente já precisa de medicamento, combinado com terapia, combinado com nutrição. Então, e pode ser que nada disso funcione, pode ser que tudo funcione, pode ser que uma delas funcione, só que você não sabe qual é. Certo. Então,
já viu, né? Então a solução é fazer tudo, um pouco, tá? Mas isso é mais pro final, tá? Certo. Então, beleza. Então a dieta já entra também, já viu. Isso é causa eficiente, né? Porque você come, você produz, é algo externo, é um comportamento de alimentar. Outra coisa é o que ele chama de epigenética. Qual que é a definição de causa eficiente? A causa eficiente é aquilo que gera o comportamento. Sim. Então, você só sabe que está deprimido quando você age no mundo e percebe que o seu comportamento é, de alguma forma, desadaptado. Tá? Se você não se comporta, você não sabe se está deprimido, independente de como é seu cérebro ou seu gene. Certo. Tá? Por isso que a nutrição é uma causa genética, porque você come coisas, e outra é epigenética, que diz respeito ao contexto social. Tá? Ambiente. Ambiente em si. O ambiente para além de você. Porque a nutrição, em geral, você tem um pouco de controle. Certo. O ambiente não. O ambiente, você nasceu num sistema dado, né? Numa estrutura dada. Sim. Então você tem, por exemplo, a ideia de período crítico. Como eu falei no primeiro episódio, tem aqueles SNPs, né? Tem pessoas As trocas das letrinhas. das letrinhas, dos nucleotídeos. Tem pessoas a sequência genética. Tem pessoas que nascem com a troca. Sim. Tá? Tem pessoas que durante um certo período do desenvolvimento, a troca acontece. Durante a vida do indivíduo. Tá. Essa é a questão epigenética. Então, por exemplo, se você é exposto a estresse constantemente, quando criança, Sim. né? Estresse pode ser medido de várias formas. Abuso físico, abuso social, falta de comida, né? Todo Sim. estresse alimentar e tal, insegurança alimentar. Quando o seu corpo é submetido a um estresse constante, às vezes um trauma mesmo, uma bomba, um assalto, sei lá, né? Pode ser que os genes do seu cérebro mudem a maneira de expressar. De novo, você tem lá... Por que ele faz isso, assim? É uma defesa? Não se sabe muito bem o mecanismo. Não se sabe muito bem o mecanismo. Às vezes você sofre um trauma, você tem uma bomba tão grande de efeitos no cérebro que acontece uma troca. Eu vou fazer uma analogia insuficiente. É tipo um carro que tá andando, de repente ele passa num buraco, direto, numa valeta. Aí alguma coisa mexe e ele começa a fazer um barulhinho. Você não sabe de onde vem o barulhinho, mas você sabe que tá ali. Mas depois daquele buraco... Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Isso, Tá. é exatamente isso. Isso é epigenética. Como é que eu testo isso? Como é que eu pego você antes e depois do trauma? É tenso. Difícil. Então o que eu faço? Pego pessoas que sofreram trauma, pessoas que não sofreram. Aí tem um tipo de trauma, separa pelo tipo de trauma. Aí pode fazer o mesmo de WOS pra ver o mapeamento. Já viu? Né? Bagunça. Dificílimo, caríssimo, Nossa, demorado. Tudo bem, mas tá valendo. Tem muitos trabalhos, inclusive cortes mundiais de coleta, é muito válido. Inclusive tem uma colaboração com pesquisadores do Brasil na Síria. Porque você pega a guerra na Síria, tem 15 anos. Se quer estresse, tá lá, né? 15 anos. É um modelo de estresse. É triste, não precisava. Precisava ter o ditador lá, sei lá o quê, a treta. Não precisava. Mas já que tá lá, então tem-se trabalhos de coortes das crianças. Tem crianças que nascem no contexto de guerra e vivem até agora. E aí, por exemplo, a criança nasceu na Síria, passou lá 2, 3 anos, uma situação de guerra, aí eles pedem asilo, vão para outro lugar. Sim. Como é que será o desenvolvimento dessa criança depois? Nossa, que trabalho! Tem vários trabalhos, vamos deixar alguns na descrição, interessantíssimos. Sim. Eles não são conclusivos no sentido de descrever um mecanismo, mas eles mostram sistematicamente que você ser exposto a uma alimentação de baixa qualidade, seja em valor glicêmico, seja em calorias, traumas, estresse, né, por abuso, por vários tipos, podem gerar marcas indeléveis na maturação do seu cérebro que vai comprometer seu comportamento posterior. Tá? E aí levar a um quadro de depressão no futuro. Então a pessoa olha a sua situação atual, não tem nenhum problema, mas olhando para o passado aconteceu alguma coisa que deixou um buraco e o carro continua andando, tudo bem, mas esse barulhinho virou um problema sistêmico mais para frente. É correto dizer, então, que pessoas que passam por um estresse pós-traumático são mais propensas a um quadro de depressão? Ah, sim, dá pra supor que sim. Não é um único mecanismo. Então pode ser que a pessoa passou por um trauma, mas ainda tem a questão de falta de neurotransmissor. Então junta tudo. Tá bem? Mas esse me parece que tem um peso grande, né, Altair? Então, de novo, aí volta na questão final. Como as áreas estudam isso separado, eu não tenho como colocar isso no modelo estatístico para ver o peso. Não tem como dar o peso de cada um, isso, né? dá para testar. Se fizer um estudo conjunto, dá para testar, mas eu não sei. Eu não consigo afirmar qual que é o maior. Eu nem tenho ideia. Também não. Não dá para saber, mas dá para testar. Já temos mecanismos hoje para testar se a galera conversar. Então o sociólogo tem que conversar com o médico, que tem que conversar com o psicólogo, tem que conversar com o nutricionista. Se todo mundo conversar... Porque você falou da Síria, eu me lembrei bastante de como, sei lá, eu não tenho acesso à academia como você tem, mas eu tenho o que é representado no mundo da comunicação, do entretenimento, né? E quando a gente vê
filmes de guerra, histórias de guerra, né? Assim, guerras são uma das principais fontes de estresse pós-traumático. Sim. Né? Sim. E, invariavelmente, as vítimas de estresse pós-traumático acabam tendo algum tipo de, né, no mínimo uma crise de pânico. Sim, começa talvez a ter não quase depois. depressivo, mas no mínimo uma crise de pânico. Sim, né? sim. Então, assim, eu não sei se é o quanto eu fui influenciado pela cultura, na verdade, né? Mas eu não sei, me parece que tem um peso. Tem um peso razoável. Aí, né? Aí tem um peso importante. Não, assim. tipo, o soldado, a pessoa que viveu a violência, com certeza isso dá um peso maior mesmo, né? Mas não dá pra saber o quanto. Esse é o problema. Não dá. Né? E também não são todos os soldados que passaram pelaquela mesma guerra que ficam deprimidos. Sim. Né? Então tem outros mais resilientes. Exato. Então aí é o padrão epigenético, o padrão da estrutura, não dá pra saber. Sim, não todo soldado viraria depressivo. Muito né? bem. E não é verdade Muito que bem. isso acontece. Né? Já viu, que é o tamanho da Michórdia, né? Aliás, tem vamos deixar também na descrição esse trabalho, que aí, assim, a gente falou muito de genética, medicina e tal, falta as humanas, né? As humanas podem construir? Opa, podem, tá? Sociologia, né? Um pouco de antropologia, mas é mais sociologia. Só que aí o sociólogo tem que saber análise de dados, senão não rola, né? Um sociólogo junto com um estatístico. Isso. Tem que, né? A estatística vai amarrar tudo isso aí, tá? É o que vai amarrar o negócio. Tem um trabalho sensacional. Tem um livro, né? Que o livro não tem a estatística, ela descreve como hipótese, mas depois teve testes. Tá. Que o livro chama A Política dos Outros, da Teresa Caldeira, professora em Berkeley. É muito legal o trabalho, que ela fala sobre como foi a urbanização em São Paulo. Tá? Histórico da urbanização em São Paulo e tal. Por exemplo, pessoas acham, né, que São Paulo tem um centro, e aí o centro foi crescendo e foi ficando maior, né? Como se fosse uma cebola, né? Mas, por exemplo, se você pegar Arthur Alvim, mais no extremo da Zona Leste, assim, ele é muito mais antigo do que, por exemplo, Higienópolis. Né? Porque tem uma questão da relação com o comércio, as pessoas moravam muito longe, iam pela linha do trem, né? E ela descreve isso. E ela descreve uma questão muito interessante, que são as questões das fronteiras. Quando você pega... É que aí ela descreve de um jeito bem geral, né? Prevalência de algum transtorno mental, em geral, em populações muito pobres e muito ricas, as prevalências não são tão altas. Por quê? Porque, por exemplo, aí tem vários estudos antropológicos em comunidades muito pobres, quilombos, coisas assim, no interior, no sertão, em que o problema lá é a falta de recurso. Então pega um lugar muito pobre mesmo, é a falta de recurso e tal, mas as pessoas têm uma unidade social, elas têm uma historicidade que faz com que elas aprendam a lidar com os problemas. Sempre vai ter algum prato de comida, pode não ser que não seja o melhor, mas sempre vai ter alguma coisa. Quando essas pessoas saem daquele local, né, daquela estrutura, e vai pra cidade, na cidade elas estão sozinhas, elas estão sem o apoio. E aí elas ficam na fronteira. Então imagina, minha família foi assim, né, esquemas de migração. Então, o cara nasce na Bahia, sei lá, que teve uma migração grande para São Paulo, né? Nasce na Bahia, lá tem sua estrutura, né, de socialização, vem trabalhar em São Paulo. Quando vem trabalhar em São Paulo, o fulano de tal foi para São Paulo, né? Então já não é mais da gente, é um outro. Verdade. Né? É aquele que foi para lá. É um estrangeiro, né? Isso. Na concepção do outro, né? Daquele que ficou, e também na concepção de quem foi. Sim. Né? Então, quando você vai para cidade... quem recebe também, isso. Né? Quem recebe essa pessoa também é um estrangeiro. Também é um estranho. Então, quando ele volta pro interior, ele não é mais o mesmo, ele não percebe mais o mesmo, ou seja, ele ficou numa fronteira. Sem dúvida. Né? Ele ficou numa barreira. Essa barreira gera um isolamento que leva à depressão. Então, o muito faz rico... Todo sentido. Total. Todo sentido. Não, e uma explicação puramente sociológica. Verdade. Então, e aí como é que você testa isso? Compara as prevalências em pessoas muito ricas, muito pobres, e os caras que passam por essa fronteira. E a prevalência de pessoas nessas fronteiras... Pessoas que ficaram e nunca saíram, e pessoas que migraram e... Né? Isso. A prevalência é 3,5 vezes maior. 3,5 vezes. Maior. Agora, por quê? Será que tem a ver com serotonina? Sei lá. Mas você vê que tem um condicionante social também. A imigração, Então, imagina, por exemplo, não precisava ser guerra. Imagina, sei lá, pobreza. Agora que a gente teve essas ondas de imigração por causa de guerra. Sim. O refugiado. Tem todo um campo de estudos aí também. Né? Tanto que eles procuram se unir de alguma forma, né? Sim, assim, criar novas regras. Só que você é o refugiado. Sim. Então, dependendo de onde você tá, você pode viver numa fronteira e isso te gera... Ele se sente, inclusive, com mais afinidade com outros refugiados do que com a população que acolhe, né? Voltamos na discussão da diferença entre empatia e alteridade, né, do primeiro Naruhodo desse ano. Então, vai estar na descrição também. Muito interessante esse estudo, é, Thaís? Sensacional. Não é um só, tem uma linha. Só que o médico vai ler isso? Não lê.
E aí o sociólogo vai ler a coisa do médico, vai saber o que é um DWOS? Porra nenhuma. Aí eu fico pistola, porque eu fico no meio dos dois. Aí você fala, lê aqui o que o cara tá fazendo, desgraça. Mas o cara não consegue nem ler, nem entende o número. Você vai pegar um sociólogo e mostrar um P, o cara não sabe, velho. Aí eu fico doido. E essa interdisciplinaridade é que garantiria um entendimento mais completo, né? Isso, e aí você transformaria isso numa política pública. Certo. Então, você pegar uma política pública de dar remédio pra todo mundo. Que aí essa coisa da conspiração... Não é uma conspiração... Eu acho, aí é minha opinião, parênteses... Eu acho que não é uma conspiração da indústria farmacêutica. É uma ignorância dos pesquisadores. Porque você acha que farmacêutico sabe alguma coisa de ciência? Não sabe, velho. Sabe fazer teste clínico de remédio. Só. Mas não sabe integrar as áreas. Tipo, as pessoas contam que existe por trás de tudo uma mão que sabe tudo e controla as coisas. Essa mão chama ignorância. Essa mão chama ignorância. Entendeu? É isso. Agora, significa então que a política pública teria que ter essa mesma complexidade, sim, né? Assim, teria. Você combinar medicamento com uma política de terapia, de acesso à terapia. De redução de desigualdade. Né? Exato. E aí, de acolhimento de pessoas que vêm de outro lugar, né? Você tá vendo? Então, isso deveria ser uma visão de país. Uma visão de Estado. Uma visão de Estado civilizado, de um processo civilizatório não mediado pelas relações de mercado apenas. Porra, isso é bonito demais! Rapaz, eu colocaria a mão no fogo pra apostar se tem algum chefe de Estado que tenha esse conhecimento de novo, pra tomar alguma decisão sobre política pública. A grande mão por trás do Estado chama ignorância. Sabe? E não é ignorância você ser burro, é ignorância você ser mal formado. Sim, e todos nós somos. Veja o nosso Naruhodo sobre se é possível juntar exatos humanos e biológicos. Tá? Falta uma coisa, eu não terminei ainda. Falta mais uma causa. Ainda. Mais uma causa final. Agora a causa final. Causa final. Falta a causa final. A causa final é quando você olha pro indivíduo. Então, eu tenho meu gene, eu tenho minha estrutura cerebral, eu tenho meu contexto social, eu tenho remédio, eu tenho tudo isso aí. Eu tenho trauma, eu tenho tudo aconteceu comigo. O que eu faço com isso? Essa é a causa final, né? Eu sou o ser deprimido, agora eu saio do todo, pro indivíduo. O que eu faço com essa desgraça? Tudo bem, você explicou um monte de coisa, que eu me senti também, quando as pessoas ouvem sobre isso, é se sentir impotente. Porque o negócio é muito grande, como é que eu vou saber? Pois é, mas você vai deixar a gente na impotência? Vou tentar não deixar, tá? É difícil, então você viu que o tamanho da treta é grande, tá? A primeira coisa é fazer exatamente assim, quando você fala de uma política pública, é ser interdisciplinar, como a gente comentou agora, né? De juntar vários níveis de análise. Tem algumas coisas que do ponto de vista individual você pode observar. E aí a gente volta no método científico como uma pedagogia, como um método de reduzir sua incerteza em observar seu próprio comportamento. Então, você pode colocar... Vamos fazer mentalmente uma equação na sua cabeça, tá? Tá bom. Então, depressão é igual a causa material, mais formal, mais eficiente, mais final. Perfeito. Só que cada um deles vai ser multiplicado por um número, que é um A. Então, lendo a equação. O que esse A representa? Então, lendo a equação, depressão é igual a 1 vezes material, mais A2 vezes formal, mais A3 vezes eficiente, mais A4 vezes final. Tá? Esse número são quantidades. Tá. Então pode ser que para cada indivíduo... A ponderação aí, de cada uma das variáveis. Isso. Tá. Essa ponderação no nível geral, você não tem como saber, a não ser que você faça um estudo integrado, que é uma coisa que eu acho que daqui a no mínimo 50 anos vai acontecer. Tá? Porque o povo é mal formado. Eu me odeio ficar falando disso, mas é mesmo. Né? Agora, no nível individual, você pode criar estratégias para criar para você. Então, se você criar isso para você tá proibido de falar isso no Twitter. Porque não vale pros outros, vale pra você. Certo. É uma auto-observação. Dane-se o Twitter, dane-se a internet, Facebook, Instagram. Porque aí você vai cair no discurso do coaching. Desgraçados, né? Que é, funcionou pra mim, que funciona pra... É a generalização de tudo, né? Funcionou pra mim, funciona pra todo mundo. Meu ovo, que funciona pra todo mundo. Não, é uma auto-observação. Você vai observar só em você, sem ser namastê gratidão. Tá? Você vai descobrir o A seu. É, isso, seu. seu a equação sua, de você. Tá? Então, por exemplo, causa material. Como é que eu sei se eu tenho posso ter alguma causa genética e tal? Conversa com as pessoas da sua família. Então, eu me sinto estranho, não sei o que acontece. Será que isso tem a ver com o tio, com, sei lá... Conversa com os seus pais, pergunta. Né? Alguém já teve, como é que foi? Ou talvez, fulano teve, ficou meio assim, mas não tratou. Faz essa busca genealógica, tá? Primeira coisa. Então, seria uma busca dessa causa material, né? Aí a causa formal. Não sei se é substância, mas a gente falou da nutrição. Observe sua dieta. Será que às vezes você tá comendo muito mal, tá muito acima do peso? Será que você tá dormindo mal? Será que seu trabalho tá uma merda? Você tá vivendo algum momento de compulsão alimentar? Ou o contrário, né? De falta de apetite total? Isso. Ou você tá dormindo demais, dormindo de menos? Seu trabalho tá uma bosta.
você tá se sentindo oprimido, estão te abusando demais. Às vezes é uma questão de assédio moral. Às vezes você fica deprimido para lidar com uma questão de assédio, enfim, qualquer. Sim, né? sim. Isso entra na causa formal um pouco, né? A minha terapeuta, ela diz, né, ela tem uma frase que eu guardo para sempre, que é assim, que é você não imagina a força que o seu cérebro tem que fazer para fingir que está tudo bem. É verdade. Né? Esse é um estresse absurdo, É assim, verdade. né? Você não está bem e fingir para todo mundo que você está bem. Pois é. Né? Pois é uma merda. Aí eu vou fazer uma citação do Freud. De novo, essa citação é parcial. Depressão não é isso, tá? Freud estava associando, quando ele falou disso, com neurose obsessiva, que é um pouco diferente. Neurose obsessiva é diferente, tá? Mas é uma discussão sociológica bem interessante, assim. Eu acho que hoje em dia a discussão freudiana se aproxima muito mais da sociologia do que da psicologia mesmo, tá? Porque ela descreve um fato social, falando bem do Weber, assim. A psicanálise hoje ela é útil, sobretudo a freudiana, para descrever fatos sociais. Muito mais que diagnóstico, propriamente, assim. Ele fala, né, que depressão é diferente da tristeza, né? Porque é necessariamente associado com culpa. Isso não é verdade para todos os casos, mas explica uma parte. Tá. Essa explicação não vale para todo mundo. Tem pessoas que ficam deprimidas, mas não se sentem culpadas, tá? Mas existem vários comportamentos que são associados com depressão e as pessoas não acham que nem percebem. Porque quando você imagina no senso comum alguém deprimido, é alguém que não levanta da cama, alguém que fica muito triste, alguém que... Sim. E às vezes a pessoa não tá triste, é funcional, mas ela começa a ter muita raiva. Uma raiva interna muito grande. E isso é um comportamento, pode ser associado com depressão. Certo. Às vezes ela tem perda de memória. Ela deixa de lembrar coisas. Às vezes ela tem uma culpa exagerada nas coisas, ela se sente muito culpada. Às vezes ela tem que chama fenômeno de ruminação. Ela fica ruminando uma ideia há muito tempo. E apesar disso, isso é ligado... Eu já vivi um sentimento, quando eu tive crise depressiva, né? Um sentimento de que eu não vou conseguir. Isso, então, isso é mais ligado com uma depressão maior, mais clássica, que é aquela sensação de autopercepção e tal. Mas às vezes a pessoa não se sente triste, mas toda vez ela sente uma ideia que fica girando na cabeça dela. Tá? Não tem a ver com, entre aspas, com a emoção. É como se tivesse uma pedra fique batendo na sua cabeça, girando, e toma espaço de outras coisas. Sim. Aí a gente entra nos artigos, que é algo interessante. Tem um artigo, ele é bem discutível, assim, porque o N é pequeno, mas ele deixou uma hipótese legal, artigo de 2018, em que ele pegou 25 pessoas, 2 grupos claramente deprimidos e não deprimidos, fez uma ressonância magnética funcional, né? E viu algumas áreas, né, associadas. Nas pessoas não deprimidas, eles apresentaram na ressonância histórias morais, de julgamento moral. Tá bom. Tá? Tipo, eu contava uma historinha e perguntava o que o fulano devia fazer. E a pessoa falava o que ela achava que o fulano devia fazer. E eram histórias de dilemas morais, assim, né? Nas pessoas não deprimidas, você tem uma área pré-frontal de julgamento, que é ativada. Você tem uma área mais próxima da amígdala, que ela é um pouco relacionada com culpa. Tipo, eu me colocar no lugar da pessoa, ele deve estar se sentindo culpado, tá? E uma área ligada com cognição social e julgamento moral, tá? Então tem o julgamento, uma coisa mais empática, assim, né, da culpa, e uma coisa de julgamento moral, tá? As pessoas deprimidas, ela tem ativação do julgamento, tem a ativação da culpa, mas não da moralidade. Ou seja, eu só sinto a culpa, mas eu não consigo saber a fonte dela. Eu não consigo saber, assim, eu vi que você fez uma coisa que você se arrepende. Eu não separo a minha culpa do outro. Eu coloco a culpa como se fosse minha também. Sim. Então, muita gente, muita gente não, uma fração, que eu não sei quanto é, de pessoas que podem ter depressão, você vê que é tudo, né? Sim. Uma fração de pessoas que podem ter depressão são aquelas pessoas que se sentem muito culpadas, mas não conseguem discriminar a causa da culpa. E ela acha que a culpa é sempre dela. Que doideira isso, cara. Muito louco. E a sacada veio do Freud. Assim, o Freud cantou uma pedra, ele não cantou com uma base neurológica nem nada, ele cantou com uma explicação estrutural social. Tem até uma piada que a gente fala, né? Isso não acontece hoje, tá? Não tô falando de hoje, tô falando do começo do século XX. Porque ele atuava muito desse jeito, né? Observando e tentando estruturar o que ele observou. A fala, né? E tal. Então ele acertou muita coisa, mas errou muita coisa. É normal. Sim. Era tudo mato, ele começou, teve um mérito, mas não adianta pegar de forma dogmática, a ferro e fogo, tudo que ele falou, tá? Então ele dizia assim, que uma piada, né? Ele tá descrevendo uma estrutura social europeia branca, rica, sim, tá? Só isso. Isso que não se aplica em outros lugares. Tratava, né? Isso não aplica em outros lugares, tá? Ele fala que um homem obsessivo casa com uma mulher histérica e tem um filho fóbico. Tá? Isso pra quem estiver ouvindo, pra alguns casos
Parece. Para outros casos, na verdade, é invertido. A mulher que é obsessiva, o homem que é histérico, o filho é fóbico. Então, hoje em dia, essa explicação não é boa. Mas naquela época... Era um contexto europeu branco rico, né? Isso. Na pré-guerra, no período da guerra. Então, é algo bem... Que o homem é o que cuida da casa. Então ele tem que ser obsessivo. A mulher é ligada com um pouco de culpa, sedução, aquela coisa do escondido, da sexualidade. E o filho nasce no meio dessa tensão e fica com medo da realidade. Nasce cagado, né? Basicamente. Tá? Então, né? E nós somos herança disso. Sim. Só que uma herança bem diferente, né? Com muitas variações. Então, essa questão da culpa, por exemplo, com a depressão, é uma causa eficiente que explica também uma fraçãozinha das pessoas. E para essas pessoas, o que a gente faz, né? Quando tem essa ruminação, né? Principalmente ligada à culpa. Terapia. Assim, quando você pensa na ruminação e na culpa, você dá remédio, não muda muito. Vê na família, não muda muito. É terapia, é fala. Então, para esses casos, para algumas pessoas precisa do remédio, para outras pessoas precisa olhar o contexto social, para outras pessoas precisa de terapia. Como você não sabe, faz tudo. Faz os 3. Tá? Na dúvida, né, o tratamento ideal é a integração de tudo. Tudo. Né? É a integração de tudo. Por quê? Porque começa com a observação do seu comportamento. Será que eu tenho outros casos na família? Será que minha família passou por um trauma ou eu passei por um trauma? Ou pode ser uma coisa que era um trauma e eu não reconheço? Reconheço hoje como um trauma. Mas na época não. Tipo, caiu uma bomba do meu lado. Eu não vou ficar pensando se é trauma ou não. Eu vou fugir. Foge, vai viver sua vida e tal. Depois você vê que é um trauma, pode ressignificar isso, ver o impacto. Né? Alimentação, sono, coisas próximas de você. Alimentação, sono, contexto, relações sociais, relações afetivas. Né? E aí entra nas causas finais, né? Que é como você lida com tudo isso. Será que você lida com isso mediado pela culpa? Será que você lida com isso mediado só pela ruminação? Fica alguma coisa girando na sua cabeça, você não sabe o quê? Tem um outro artigo muito legal, em que eles pegaram pessoas deprimidas e não deprimidas e fizeram um teste de memória de trabalho. Quanto que as pessoas lembram, tipo jogo de listas de letras e números. Tá? As pessoas que têm ruminação, não precisa ser necessariamente ligado à depressão, lembram muito menos palavras. Por quê? Porque parece que essa ruminação é algo que ocupa o cérebro e não deixa livre. Tá? E aí isso tem tudo a ver com o nosso episódio sobre se pessoas são multitarefas. Porque, na verdade, você está alternando entre a ruminação e a tarefa. Ruminação e a tarefa. Isso deve prejudicar a concentração absurdamente. Isso. Né? E qual que é o comportamento observado disso? Raiva. É uma pessoa muito raivosa. As pessoas ficam com muita raiva. Mas não é uma raiva Claro que às vezes desconta no outro. Né? Somente marido, esposa, tá? Desconta. Peço desculpas à minha namorada, aliás. Por causa disso. Eu sofro disso, né? Então, às vezes, você tem uma coisa dentro da sua cabeça que fica girando, ocupa um espaço, né? E toma espaço de outras coisas. Logo, você já fica com overload de outras atividades. E aí você vai ficando tenso. E essa tensão... Sua cabeça nunca tá vazia, né? Ela já tá ocupada com uma coisa sempre. E muitas vezes você não dá conta de fazer as coisas. E logo você fica ruminando mais. E aí você vê que E aí você fica irritado de não conseguir fazer as coisas, né? E aí vem a raiva. Aí depois pode vir a apatia e aí cai no quadro. Você entendeu? Quando você descreve o mecanismo comportamental, isso te dá estratégias. Né? Por que existe essa ruminação? Não se sabe. Pode ser por uma questão da vida, pode ser por uma questão estrutural, pode ser por uma questão genética, não se sabe. Ainda é uma área de estudo. Tá? Mas o que se sabe é que essa ruminação diminui muito com a terapia, que é você colocar isso na palavra, na fala. Né? Altair, tem uma pergunta que a gente recebe de vez em quando, e eu queria aproveitar aqui esse episódio para colocar para você, que é o acesso aos serviços psicológicos psiquiátricos para quem tem menos grana. Para quem, né? Porque assim, quando você tem o privilégio de poder ir para uma terapia porque o seu plano cobre, ou porque você tem renda para isso, né? É mais tranquilo, né? Já é complicado para essa pessoa, né? Passar por uma crise dessa. Imagina aquela que não tem esse acesso, né? Que opções essas pessoas têm? Isso é muito difícil. Essa é uma pergunta difícil. Né? Então, assim, você tem CAPS, você tem o posto de saúde e tal. Nós já sabemos que no Brasil a oferta é insuficiente. Tá? Não só de formação, forma-se poucos profissionais de saúde mental em geral. Tá bom. Tá? No Brasil, proporcionalmente quanto se deveria, forma-se pouco. E forma-se mal. Né? Por todo o episódio que eu já fiquei falando, eu não vou falar de novo. Então, forma-se pouco e forma-se mal. Mas é melhor do que nada. É melhor do que no passado. Estamos num progresso. Estamos num caminho de melhora, tá? Se a gente usar o método científico, a gente vai reduzindo a incerteza no sentido da melhora, tá?
Eu acho que a grande estratégia, assim, se for depressão mesmo, né? A grande estratégia é, primeiro, você identificar em você mesmo. E aí a gente deu essa lista de estratégias, né? Essa equação. Sim. De novo, não fala no você tá proibido de falar no Twitter o que Sobre deu o seu certo, caso individual. o que deu certo pra você, ninguém quer saber. É pra você. E não vai servir pra ninguém, né? Exato, Então não vai tem nenhuma atrapalhar. utilidade. Vai atrapalhar, tá? E não vai criar nenhuma seita, nenhum coaching quântico, cósmico, namastê gratidão, Ashta Sheran. Então, não, tá? Está proibido. Dado que você fez essa auto-observação, você pode buscar fontes de apoio. O primeiro é, de fato, tentar buscar terapia ou tratamento. Você tomar só o remédio ou só a terapia ajuda, mas não é suficiente. Então não adianta nada você tomar um remédio, mas o contexto está todo zoado. Só vai piorar o quadro. E não adianta nada você só fazer terapia quando talvez você tenha uma causa material e formal. Né? Então, ajuda. Entra num problema de formação também, porque psicólogo não sabe nada de farmacologia e médico não sabe estudar comportamento. Tem uma barreira. É difícil encontrar profissionais que integrem, tá? E aí um conselho para médico, psiquiatra que estuda psicanálise. Você não está estudando comportamento, você está estudando psicanálise. Estude outras áreas também. Tá? Sai da igrejinha do Freud, do Lacan, tá? Vai estudar uma coisa mais integrada. Vai estudar sociologia, vai estudar antropologia, estatística, principalmente. Se você conseguir ler os artigos de psiquiatria e ver os erros, está no bom caminho. Mas enfim. E a terceira parte seria buscar suporte social. Então, pessoas com quem você pode conversar de boa. A terapia é sempre um passo, mas é legal outras pessoas que te conhecem. É, porque você muitas vezes tem a tendência a se isolar. Sim, é uma tendência normal, né? Sim, Claro. é uma tendência normal, porque você se sente, enfim, ameaçado, apático, né? Mas é nessa hora que você precisa, sim, contar com os amigos próximos, Sim. familiares. Sim. Às vezes escrever. Você pode escrever, fazer desenho. Tem várias estratégias projetivas que você pode usar que são úteis. Mas assim, não adianta só você escrever um texto e guardar. Claro. Aí vale a pena publicar o texto. Publica o texto, faz um blog e tal. E aí tudo bem. Aí você pode mandar pra alguém, sabe? Mas não pense que isso é a única saída. Tem que ser integrado, sabe? É difícil mesmo. A gente vive numa sociedade que estimula muito a depressão das pessoas, sabe? E que não tem uma política pública decente pra atender esses doentes. Sim, né? e o mercado é feito pra estimular isso. Eu não uso Instagram, por exemplo. Instagram ataca a sua autoimagem. O Facebook te deixa deprimido. Tá? Porque ninguém é tão feliz quanto você no Facebook. E ninguém é tão gostoso quanto você no Instagram. Sabe? Então, um ataca a sua autoimagem, outro ataca a sua autoestima. Tipo, o Twitter é o chorume, como a gente já falou no primeiro episódio. Tem um espaço um pouco melhor, assim, dá pra você filtrar. Uma coisa muito importante é reduzir redes sociais. Tá. Se você faça essa estratégia, uma dica muito útil. Tem gente que acha que é deprimida, só é viciado em rede social. Apaga todos os aplicativos de redes, Instagram, Twitter, tal, do seu celular e entra só pelo computador. Para diminuir drasticamente o seu uso. Veja o impacto que isso faz na sua percepção de tempo. Muitas vezes você pode ver que é isso. Sabe? Então fica uma estratégia para outras pessoas. Então assim, eu não fico angustiado, porque a ciência é assim mesmo, né? A gente fez uma grande explanação de tudo que mostra, né? A gente pode chegar à conclusão de que a depressão não é um bom fenótipo. Então, você falar que uma pessoa é deprimida é o mesmo que falar que ela é bonita, é o mesmo falar que ela é feia, é o mesmo falar que ela é legal. Sim. É um nome que você coloca para descrever uma coisa que você não sabe o que é. E tem muitas variáveis funcionais, né? Variáveis que descrevem isso. E a ideia para a evolução para a psicologia, a evolução para a psiquiatria e áreas afins é tentar decompor mais nos sintomas. E aí tentar fazer testes diagnósticos. Acho que um grande veio assim, de pesquisa interdisciplinar hoje. Tudo bem, eu sei que depressão existe, eu sei que depressão não é uma coisa, são um conjunto de coisas. Como eu faço o diagnóstico? Como é que eu consigo olhar para você e que ele chama de medicina personalizada? Eu não sei se você está deprimido, mas eu sei que você tem um problema nesse comportamento, nesse. Logo, é a doença do quem? Eu não vou chamar de depressão, vou chamar a sua homeostase está afetada. Como é que eu faço? Tem iniciativas para isso, tá começando, mas ainda é muito incipiente porque falta integração das áreas e métodos estatísticos que abordem as coisas. Certo. Se você tiver interesse em conhecer esses métodos estatísticos, um é a modelagem de equações estruturais, tá? Eu vou deixar, inclusive, um link de um canal no YouTube que eu tenho de estatística, se você conseguir. Sim, o Cientística. Os vídeos são chatíssimos, se você quiser, fica à vontade. E o outro chama DAG, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que são gráficos acíclicos de causalidade, para testar medidas de causalidade em que você integra as 4 causas, tá? Eu não vi nenhum trabalho ainda que faz isso.
Tá? Mas está na iminência de sair. Eu tenho conversado com alguns grupos que eles estão tentando. Certo. Porque você tem que juntar muitas variáveis de várias fontes. Tá? Mas é o que vai direcionar, sobretudo, os estudos em saúde mental no futuro próximo. São esses estudos integrados com uma análise estatística que ataca a complexidade. Perfeito. Então, faça tudo que você puder por você mesmo. Tá? Porque, no fundo, quem vai te ajudar é você mesmo. Tá? Então, aí um recado final para quem é médico ou psicólogo. Se você entra na graduação de medicina ou psicologia para achar que você vai salvar alguém, largue o curso. Você não é Deus. Isso é uma puta prepotência. Tá? Você está se formando como médico ou E também psicólogo uma fonte de frustração. Né? completa, sabe? Você achar que você vai estar salvando pessoas vai ser exatamente a causa da morte de um paciente por sua causa. Porque vão ter coisas que você não vai olhar. Tá? Você faz faculdade para reduzir a quantidade de erro no momento de tomar uma atitude. Não é para ficar melhor. Ninguém se torna médico ou psicólogo. Todo mundo é médico ou psicólogo, só que você erra muito. A graduação serve para reduzir sua incerteza. E você errar menos. Mas sempre você vai errar. Se você começar a parar de pensar que você está ajudando os outros e começar a pensar em descrever o comportamento, como que eu posso fazer aquela pessoa errar menos sobre ela mesma? Mas quem está errando é ela. A vida é dela, as coisas são dela. Quando você conseguir fazer esse exercício de separação, aí sim você vai ser um bom profissional. E para isso você depende do método científico. Perfeito, Altair, perfeito. Eu só queria terminar aqui avisando que nenhum episódio, e mesmo que duplo, do Naruhodô esgota assunto nenhum. Pois é. Né? Mas... Ele, na verdade, é uma porta de entrada para se aprofundar, para pautar isso nas conversas do dia a dia. Né? Para quem quer se aprofundar, tem os links na descrição, um monte de artigos científicos para você ler no original. Né? Esse é um assunto extremamente complexo, né? Sim, interessante. E que faz parte do mundo contemporâneo. Sim. Né? Do mundo em que a gente vive, e todos os estudos indicam que só vai aumentar, só vai crescer. Sim. Né? É a doença dessa década, né? É a que vai atingir boa parte da população nos próximos 10 anos. Né? Então, vale a pena a gente saber um pouco mais sobre ela. Isso. Né? Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.